Olá, amigos da Nova Nordeste, boa noite a vocês que estão curtindo o Toque de Bola itinerante. Estamos aqui no CT do Esporte, olha que coisa maravilhosa. Aqui no CT do Esporte, a gente entrevistou no último final de semana o técnico Vanderlei Luxemburgo. E essa entrevista na íntegra você vai acompanhar agora no nosso Toque de Bola. Uma entrevista sincera, franca, onde o Luxemburgo diz o que pensa sobre a imprensa, sobre Diego Souza, sobre o momento dele no esporte, renovação, o que ele fez para o Duval renovar o contrato para o ano que vem. São revelações bastante interessantes do técnico Vanderlei Luxemburgo. Agora para você no Toque de Bola, confira. Eu estou ao lado do personagem da semana, o treinador do esporte Vanderlei Luxemburgo, que vai colocar o time daqui a pouco, com uma situação, Luxemburgo, até inusitada, né? Porque se você vence, você vai para o G6, na teoria, dependendo da combinação dos resultados. Se você não vence, você perde o jogo, você vai para perto ali do Z4, dependendo da combinação dos resultados. Fica a história do cobertor curto, ou você já tem definido o que você vai fazer daqui a pouco? Boa tarde, um prazer recebê-lo. Boa tarde, Léo. Um abraço, prazer falar com você. Mas esse é o Campeonato Brasileiro, desde que começou. Está sempre a 3 pontos para cima ou a 3 pontos para baixo. Você pegar todo o Campeonato Brasileiro, você vai ver que está sempre oscilando ali. Sai alguém do G6, entra alguém. Aí vai alguém para aqui para baixo, sai alguém, né? É o Campeonato Brasileiro que eu acho até um pouco complicado, porque eu nunca vi num campeonato tão difícil como é um Campeonato Brasileiro cair em 20%. Acho um percentual muito alto. Você está sempre ali na zona da degola ou para cima. Acho que aí tem o interesse de alguma coisa comercial, para ter sempre um time meio que grande aí entrando para a segunda divisão, mas eu não quero entrar no médio. Só que eu acho que 20% é um percentual altíssimo. Se você está na B para subir em compensação, eu fui gerente do Náutico, uma época em que subiu 2. Como eu queria que subissem 4, Luxemburgo. Para quem está tentando subir, é apertado demais o gargalo quando são apenas 2 vagas. Você não pensa assim? Não penso assim. Eu acho que você tem que se preparar melhor para pertencer ao grupo de cima, tá certo? Quando você não se prepara melhor, você não vai ter a condição. A condição que você tem quando você bota 15% para cair, embaixo também é 15%. Tá certo? Se você se preocupar com o aspecto da segunda divisão, que tem que botar para cima, você vai esquecer da qualidade. Você quer um pouco mais de conforto. Você quer que só suba realmente quem for top. Tem qualificado para isso. Porque você tem 12 grandes equipes do futebol brasileiro iniciando o Campeonato Brasileiro. Tá certo? Se você quiser que isso que você está falando, Léo, aconteça, você tem que aumentar o número de participantes no campeonato, pelo percentual que existe. Você aumenta o número de participantes, aí você pode... Você é favorável, então, para mais de 20? Eu não vejo nenhum problema no Brasil, porque o Brasil tem grandes clubes centenários. O Sport é centenário, o Náutico parece ser centenário. Sim. Também. Então, são clubes centenários com tradição. Eu não vejo nenhum problema de passar para 22, para 20. Na verdade, os 3 são centenários. Santa, Náutico, Sport, então, são centenários. Né? Então, quer dizer, não teve nenhum problema você passar para 22 ou 24 equipes, você fazer um campeonato, mesmo de pontos corridos, você tira datas dos estaduais, como já estão tirando alguma coisa, e amplia o Campeonato Brasileiro. Deixa eu pegar esse viés aí que você falou, de 3 para cima, 3 para baixo. O esporte ele está na 5ª Sul-Americana e está na 4ª Sul-Americana e está no 5º Campeonato Brasileiro está no 4º Campeonato Brasileiro na primeira divisão, porque ele foi para uma Sul-Americana na B e está na 5ª Sul-Americana. Então consolidou-se como um time para brigar ali na primeira página, entre os 12 mais bem colocados. Você inventou de chegar e botar o time na 6ª posição. Quando você fez isso, criou-se a expectativa do esporte pré-Libertadores. Como controlar isso? Como você fazer um time que estava meio que acostumado a ser de Sul-Americana entender a possibilidade concreta de chegar no G6, desde que trate toda a partida como uma partida decisiva? Se o Sport jogar contra o Cruzeiro e o Grêmio achando que é normal, e perder para Cruzeiro e Grêmio, ele vai perder. Se ele entender que é uma decisão, cada jogo decisivo, como fez em 2015, para ele chegar na 6ª posição, pena que na época não tinha pré-Libertadores, talvez o esporte seja o diferenciado. Essa é a tua principal batalha dentro do esporte hoje? É trazer a grandeza do esporte a nível nacional. A competição muda. Você não se contenta só com os resultados em casa, você vai jogar fora de casa a nível de grandeza igual ao adversário, achando que você pode ganhar do Cruzeiro em Belo Horizonte, achando que você pode ganhar do Corinthians, e contratar e colocar dentro do planejamento que eu estou entre as 12 equipes e as 10 equipes que vão disputar 6 vagas. Meu campeonato é esse. E você tem que direcionar onde você pode ganhar, onde é que você não pode ganhar, onde você pode largar ponto, pode largar ponto. Mas o importante é que a imprensa, o torcedor,
que o adversário veja o esporte dessa forma, que o esporte entrou na briga para estar entre as 6 equipes classificadas para a Libertadores. E a partir do momento, eu vejo essa coisa meio que irreversível. Existe um projeto no esporte da construção da arena do esporte, o que eles avançaram aqui com o centro de treinamento aqui, e a condição que ele oferece ao jogador. Então eu vejo isso como irreversível, e eu acho que esse processo de estar entre as 6 equipes, se o esporte conseguir entrar 3 anos seguidos na Libertadores, através do Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, eu não tenho dúvida que subiu de patamar. Ele entrou para a elite do futebol sul-americano, não é brasileiro. Ele entrou para aquilo que tem que estar um clube que da região norte e nordeste, tá certo? Representando essa região. Uma regularidade. Ele precisa com uma regularidade. Isso aí que é o ponto. Aí o que acontece com isso? O mercado muda para você. Porque quando você vai contratar um jogador, ele olha assim, o empresário fala assim, que competição esse clube está disputando? Só o Campeonato Brasileiro e não disputa para ganhar. O cara fala, não, vamos para aí, não, vamos para outro. Agora, quando você fala assim, o Sport está na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e está disputando lá em cima. O empresário, o próprio jogador tem vontade de vir para esse clube. Muda a competição. E hoje o Sport talvez já tenha essa imagem no Brasil. Já tem essa imagem, mas ainda falta mais alguma coisa. Falta, sim, chegar e disputar realmente para ganhar. E o conceito de quem vem, agora que nem eu trouxe o Hélio para cá, um jogador que já esteve fora, de alto nível, jogou em Santos, Palmeiras, e eu falei, opa, peraí, eu quero que você, não, eu estou com o pensamento de levar para isso aí. Então, já começa a ter o mercado, você convence o jogador, já que a proposta é essa, e o clube vai buscar por isso aí, entendeu? Muda o mercado. Deixa de ser praticamente um trampolim para um outro clube. Passa a ser o clube. Quer dizer, a sua meta é o esporte. É isso que você quer. O jogador, quando falar, por exemplo, aqui no Norte e Nordeste, surgiu que jogador? Bom, eu quero jogar no esporte, porque o esporte vai me projetar como projeta o time do Sudeste, do Sudeste, entendeu? Boa linha de raciocínio. Eu fui jogador por 2 anos no Luxemburgo, pseudo-jogador, projeto de jogador, fui júnior. E no profissional estava um treinador chamado Carlos Alberto Silva. Cada vez que ele falava, eu parava para escutar o que ele estava dizendo, por um motivo simples. Ele tinha conseguido a proeza, 7 anos antes, de ser campeão brasileiro com o Guarani, de Campinas. 78. Neneca, Mauro, Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos, Zenon, Renato, Capitão, Careca e Bozó. Esses caras, teoricamente, estavam longe do Vasco, do Palmeiras, dos grandes times daquele campeonato. Mas ele conseguiu dar esse espírito de vitória. Certa vez eu entrevistei o Sócrates, e o Sócrates passou, quando eu falei desse time do Guarani, ele disse, eu falei para eles, quando eles cruzaram com a gente, de que eles iam ser campeões brasileiros. Você tem isso dentro de você. Quando você chega a uma final paulista, você ganha um paulista com o Bragantino, você vai para a final do brasileiro, você consegue os títulos que você vai conseguindo, você tem no seu currículo a bagagem necessária para chegar e dizer, e o cara não imaginar, esse cara é um sonhador, esse cara está pensando longe da realidade. Essa receptividade daquilo que você passa vai ser fundamental naquilo que você quer fazer dentro do esporte. Como é que está essa situação hoje? Bem, os dirigentes... É sempre assim um processo de adaptação, né, de conhecimento. Ela não é fácil de você adquirir, né? Mesmo que você tenha uma história, como eu tenho a minha história no futebol, mas tem um clube... tem a maneira de administrar do clube, então você tem que entender a maneira de administrar o clube e ir mostrando para eles, para o dirigente, olha, podemos avançar aqui, avançar ali, avançar aqui, essa é a proposta. Existe assim, no primeiro momento, assim, será que é isso mesmo? Será que não é? Será que dá? Será que dá? E aí você vai, através de uma série de outras coisas que você vai colocando no seu dia a dia, as experiências e os fatos, não factórios, os fatos acontecendo a todo momento, que vai te dando embasamento para cada vez mais no teu diálogo de montagem desse processo. E aqui no esporte eu estou encontrando esse respaldo e estou muito feliz de estar aqui no esporte. Eu acho que é um momento, não desafio, não gosto da palavra desafio, é um momento profissional bom, de uma grande proposta. Eu transformo a palavra desafio para proposta, uma grande proposta de fazer um grande trabalho onde você sai com um percentual muito menor do que os clubes do Sul-Sudeste. Orçamento, uma série de coisas que você tem desvantagem. E o esporte oferece uma condição excelente para que seja desenvolvido um trabalho de alto nível, tá certo? Então você tem que aproveitar. Agora você vai ter que ser muito mais rápido nas ações, porque o orçamento é menor, então você tem que estar no mercado muito mais ligeiro para poder atuar dentro do mercado. O esporte oferece uma coisa que hoje tem fundamental, duas coisas, desculpa. É um centro de treinamento de muita qualidade, você pode desenvolver, profissionais de altíssimo nível, e o pagamento em dia. O esporte respeita muito os seus funcionários.
paga em dia. E aí falta a outra parte, paga em dia e não pode ser uma parte que eu te ofereço tudo e você não me dá nada. Então nós temos que sair do conforto, o jogador que vem aqui tem que sair dessa zona de conforto, que aqui é muito bom. Tem que ter uma cobrança mais profissional, mais rígida, mais dura, entendeu? Certa entrevista que eu fiz na ESPN com o Marcelo Santana, presidente do Bahia, eu falei de propósito, não é assim que eu penso, mas eu quis saber a reação dele à pergunta que eu fiz. O Bahia estava sempre no G4 classificatório, na Série B, e o Santa Cruz sempre estava lá embaixo. O Santa Cruz foi subindo, subiu em 2015, 2 anos atrás. O Santa Cruz foi subindo, com o Martelotti, inclusive. Foi meu goleiro. Foi seu goleiro e falou muito bem de você. A gente teve uma entrevista semana passada, ele falando, inclusive, da experiência lá quando vocês jogaram no Bragantino, quando você era o treinador dele. O Santa Cruz foi crescendo, o Bahia foi ficando meio que... Estou classificado, estou no G4, já estou há muito tempo aqui, coisa e tal. Eu perguntei, presidente, o senhor errou em pagar 13º antecipado, em deixar tudo em dia, em deixar... Faltou aquela isca não é o termo, faltou aquele objetivo, faltou aquele ossinho na frente do cachorro, o cachorro sair correndo com a vontade enorme de chegar. De repente, toda essa infraestrutura e esse pagamento em dia não acomodou os jogadores do Bahia. Ele falou, não, mas eu aprendi uma lição. Eu aprendi que se eu tiver um jogador que receba em dia e não entender isso como profissionalismo e se doar ao máximo, nunca mais eu trago um deles. É por aí? Por aí. Você tem a obrigação de fazer isso. Isso não é profissionalismo que você falou, de você atrasar o pagamento propositalmente para que ele possa render. Isso aí não está correto na filosofia. Ela vai ser falha num certo momento. Isso antigamente existia muito quando existiam os mecenas da vida dentro do futebol. Eram os caras que abasteciam o futebol com... Você sabe o que eu estou falando, né? E aí, amanhã o bicho é 50 pau. E aí, peraí, por que é 50 pau e eu sou mercenário? Eu só vou ganhar se me der essa grana? Não, chama-se profissionalismo. Eu te ofereço, como empresa, a melhor condição de trabalho, mas eu quero de você o melhor retorno. Se você não mostrar que você vai me dar o melhor retorno, eu troco você por um outro que vai receber a condição de trabalho que eu te ofereço, mas vai poder produzir. É um negócio, é business, negócio. Mas você entende que um bicho mais voltado para metas, ele é mais correto para o clube e para o jogador, ou seja... Hoje aqui nós funcionamos assim. Eu fui o cara que introduziu isso no futebol. Eu acabei com o bicho e coloquei premiação como objetivo. Perfeito. Então você não pode ganhar um prêmio e você por um jogo e não levar o clube a lugar nenhum. Uhum. Você tem que ganhar a premiação por alguma conquista. Até porque a conquista vai dar ao clube condições de pagar essa. É isso aí. Então, a premiação ela vai por objetivo. Por objetivo é você alcançar o seu objetivo. Aqui nós temos premiação para chegar para Libertadores, premiação para ganhar um campeonato, premiação para se manter só na zona só na zona de Libertadores. Para baixo não tem. Se nós entrarmos direto é uma premiação, se entrarmos pela repescagem é outra. Então, isso tudo já está bem encaminhado aqui. E tem, sim... Aí sim, a possibilidade, dentro do orçamento que nós já fizemos aqui no clube, sim, esse jogo aqui é um jogo capital. Então eu trabalho com um modo daqui, a cada 4 modos, a gente se mantendo na zona de classificação de Libertadores, ele recebe a 4 jogos um percentual. E aí aquele jogo decisivo, que eu entendo que é o jogo decisivo, nós acrescentamos para aquele jogo alguma coisa a mais para aquele jogo dentro do pacote de 4, do bloco de 4. Então, quer dizer, está tudo muito desenhado antes. Pois é, o Luxemburgo volta já falando sobre essa questão da renovação de contrato antecipada dele. Como ele encarou essa renovação. Já aqui no Toque de Bola. Já no clima do jogo, Sport e Avaí é decisão, todo jogo é decisão. É decisão, não é decisão? Claro, com certeza. Jogo decisivo. Pois é. Importante. Como é que você entendeu essa atitude da direção de... Você falava, né, no auge da sua irritação, que é natural, de ter perdido 2 partidas que você acreditava que podia vencer, e de ter perdido como perdeu para o Grêmio. Você falava, renova meu contrato, não precisa aumentar meu salário, porque eu pretendo mostrar, eu pretendo dar um segmento nisso que eu estou começando no esporte. A direção entendeu isso, Luxemburgo? Foi gratificante para você receber essa... Foi uma prova de confiança em você? Ali não foi uma provocação de uma renovação. Muito pelo contrário, era a provocação de um objetivo meu, que era sair de uma zona de conforto para um comprometimento maior, para uma proposta diferente. Porque
a imprensa, e o país está assim, Léo, você sabe o que eu vou fazer, a imprensa ou parte dela, porque não podemos generalizar. Sempre parte. Parte dela, né? O país, hoje, nós temos aí uma justiça brasileira, tá certo? Atropelando a Constituição brasileira e tomando decisões por interpretação. Ela interpreta que você é um assassino, você é um assassino, porque ela interpretou que você é um assassino. Ela não te deixa você se defender. Ela interpreta que você fez, então tudo está por interpretação e não é isso. Você tem o direito de defesa até o final. E a imprensa interpretou uma declaração minha como se eu tivesse feito aqui caça às bruxas, execrado jogadores, alguma trairagem, algum mau-caratismo. Não. Eu fui muito claro, muito direto. Eu falei o seguinte: eu quero, nos meus jogadores que possam se doar 100% pelo clube, que saia de que se entregue ao máximo, tá certo? E que saia da zona de conforto. Eu quero um time correndo, lutando. Quem não quiser não pode jogar. E não falei assim, fulano, beltrano, ciclano. Eu falei que quem não quiser vai se identificar. E dali eu tenho 16 jogos. Em momento algum eu falei que eu vou trocar o Léo, eu vou trocar o Beltrano, eu vou trocar o fulano. A imprensa é que identificou alguma coisa e colocou isso como se fosse parte da imprensa. Colocou isso como se fosse. Também, e ouvintes do Luxemburgo. Mas o ouvinte... agora eu vou te pegar no contrapé. Presta atenção. Você consegue ir na casa dos ouvintes, de todos os seus ouvintes? Não, eu tento chegar a eles. Então você chega através de você. Então eles são o que você fala. Porque você vai falando para eles, então, você pega um candidato a governo com 10%, ele tem 30 minutos de fala no programa gratuito, ele sobe na pesquisa, porque ele fala mais, ele vai mais direto. Então, vocês, com todo respeito, vocês falam direto por coisa, aquilo que você pensa e passa a ser uma realidade. Mas então, não subestime o ouvinte, não, né, o telespectador, porque, às vezes, ele tem a impressão dele. E, claro, você é um formador de opinião, todo cronista é um formador de opinião. Uns são do bem, outros são do mal. Como você disse, uma parte quer que o mundo se acabe, né? Quer vender jornal, como se diz na gíria, mas uma outra não, outra é mais ponderada. E, às vezes, Luxemburgo, a gente quer saber, quer entender. Eu passei, por exemplo, eu vi e revi a tua entrevista várias vezes. Eu queria que, hoje eu estou tendo a oportunidade de saber o que você quis dizer na essência, mas deu margem a muita interpretação de situações que a gente não conseguiu. Mas deu margem à interpretação, aí vocês interpretaram, e aí eu tomei a decisão na sexta-feira, e aí, como é que ficou a interpretação de vocês? Pois é, de nada adiantou, mas é a nossa função interpretar. Não, a função não, a função você não cria factóides, você cria fatos. A imprensa cria fatos, ela trabalha em cima de fatos. Eu estou dizendo que eu passei por uma CPI, eu fui chamado de ladrão, fui chamado de uma porção de coisa, então eu tenho o lado de vocês, que eu já estive analisando, e tenho o meu lado também, que vocês me analisaram e me jogaram num balaio. Eles. Não, a imprensa, foi a imprensa, né? Me jogaram no balaio de gato, que não tinha nada a ver comigo, e nunca provaram nada contra mim, tá certo? Então, a interpretação ela é muito complicada. Quando você tem um fato concreto, é uma coisa, você tem um fato, você vai trabalhar. Factóides são criados a todos os momentos, mas agora com essa coisa aqui. Mas minha ideia é o seguinte, é que eu tenho 16 jogos, sim, e o grupo que vai tirar o esporte para a zona de classificação de Libertadores, levar o esporte para a zona de Libertadores, é o mesmo grupo. Então, eu estou dando a eles a oportunidade de fazer aquilo que eu cobrei, que é doação, se empregar ao máximo. Esse grupo é que vai ser cobrado, não tirar fulano, beltrano e ciclano para poder ser o que vai resolver. Não, o grupo vai resolver. E a mensagem foi passada para o torcedor numa sequência. Eu passei ontem, na sexta-feira. Passei a mensagem para o torcedor: olha, quem vai jogar são os mesmos jogadores que perderam de 5. A única coisa que nós temos que cobrar é a atitude deles, que vai ser diferente. E os 28 jogadores que eu tenho aqui são jogadores que vão mudar essa atitude. Nós queremos mais, o esporte tem mais para dar, porque nós já mostramos que chegamos na 5ª colocação. Tudo é um processo crescente do trabalho. E o teu objetivo, claro, é fazer com que eles rendam esse máximo, porque só com esse máximo você consegue atingir o objetivo, como você mesmo falou. Mas qual é o teu limite? O que é que você... Porque o treinador não joga, né? O treinador só fala, ele não pode jogar. Ele meio que a função dele é fazer com que o atleta jogue. E qual é o teu limite para isso? Como é que você encara isso? Você fala, você busca, você incentiva, você coloca o cara para jogar e ele não rende. Qual é o teu limite? Como funciona? É uma sequência. E o esporte reconheceu o meu trabalho, né? Já havia uma conversa mais ou menos direcionada para isso, muito satisfeito com a maneira como eu trabalho, a maneira como eu me dou, porque as pessoas falam muita bobagem, mas não me conhecem. Eu estou 90 dias aqui em Recife, eu fui um dia
ficar 2 dias em casa, em São Paulo, com a minha família que vem para cá. Porque eu sou assim, profissional assim. O Luxemburgo está acabado, está ultrapassado, mas ninguém me conhece, ninguém acompanha meu trabalho para saber como é que eu estou. Só vai ver a interpretação. A interpretação que mata, né? E aí vem a sequência. Então, na sequência, aí vem aquilo que eu te falei. Olha o que eu falei, você pega eu vi minha entrevista umas 3 vezes para poder depois conversar com meus jogadores. Você reviu? Claro, 3 vezes, claro, porque eu me preocupei quando falei de não trazer nada diferente daquilo que eu queria. Certo. A interpretação ficou por conta de parte de vocês. Então, se você pegar e falar assim, eu só vai continuar comigo que eu entender numa sequência que vai se doar ao esporte ao máximo. Então, nós temos aqui agora, até o final do ano, para ir para uma zona de Libertadores, tá certo? Ou ficar uma zona de conforto, que não caiu, ficar de Sul-Americana e não brigou pelo rebaixamento, ou brigar pelo rebaixamento. Está bem claro isso aí para nós. Mas, na sequência, eu quero esporte forte. Se esse grupo não conseguiu chegar a isso aí, é porque alguma coisa faltou. Aí é análise de trabalho. Por isso que o trabalho não pode ser de 3 meses, 4 meses, 5 meses, que até eu nunca fiz. Eu fico com o esporte porque eu queria vir para cá, de até o final do ano. Mas o certo é você ter uma longevidade maior para você poder desenvolver uma característica, uma filosofia profissional, uma filosofia de trabalho, que os jogadores vão chegar aqui e vão saber aquilo que está acontecendo. Então, você é um processo crescente de formatação do teu grupo, inclusive empresa. Você não consegue montar a tua equipe profissional da noite para o dia. Você vai colocando profissionais. De repente, um não se encaixa, você troca aquele pelo aquilo que se encaixa. E assim é o futebol. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não estou me referindo diretamente a nenhum jogador do esporte. Eu quero saber como pensa o Luxemburgo, que é um técnico experiente de seleção brasileira, de conquistas várias no esporte brasileiro, no futebol brasileiro. Você vai se relacionar com atletas, você é o técnico comandante deles. Esses jogadores, às vezes você chega, eu já vi vários exemplos aqui em Pernambuco, já aconteceu com o Marcelinho Paraíba, já aconteceu com o Hamilton, um volante que acontecia aqui, que era sergipano, em que ele era o cara dentro de um elenco de futebol e que você chega e vê que esse cara não está rendendo mais a mesma coisa. Você foi muito prudente na questão, por exemplo, de um cara que é ídolo no esporte, que é o Duval, e você foi fazendo uma situação tal, onde você achou que os outros dois estavam no rendimento melhor no momento do que o Duval. Quando você chega numa situação em que você tem um cara que foi comprado por muito dinheiro, muito caro, muito valorizado, dentro de um grupo, como é que você procede se você vir que você precisa mudar, mas ao mesmo tempo você sabe que se ele estiver em campo até 44 do segundo tempo, pode surgir uma situação de gol? Como você lida com isso, Luxemburgo, pela tua experiência? Da maneira como eu lidei aqui no esporte. Vou te fazer uma pergunta que ninguém me fez uma pergunta e analisaram sem me perguntar e foi na interpretação. Qual foi o jogo que eu tirei o Diego do time? Você que falou Diego, tá? Eu não falei não. Não, a imprensa, parte dela falou isso aí. Não, a parte da imprensa falaram que eu ia tirar o Diego, que eu ia tirar o fulano, que eu ia tirar a Richelli. Parte da imprensa, mentira ou verdade? Verdade. Então, eu achava, inclusive, talvez você tá bom, vocês falaram, tá certo? Sim. Tá bom. E qual foi o jogo que eu tirei o Diego do time? Qual foi o jogo que você acha que ele... Eu estou te perguntando uma coisa, não pergunta para mim, agora me responde. Tá, qual foi o jogo que eu tirei o Diego do time? Você fala de titular? Não, do time, do jogo. Substituindo? É. Não vou me lembrar. Nenhum. Por isso que eu não estou lembrando. Nenhum jogo eu tirei o Diego do time, porque eu estou dando a ele a chance de ele mostrar quem ele é, o jogador que ele é. Ele está jogando hoje, vai jogar hoje, tá certo? Porque eu estou dando a ele a chance de ele mostrar o que ele é, a qualidade que ele tem. Até o dia que o próprio processo num todo vai tirando ou não vai tirando. Aí você quer um trabalho correto e honesto. Por isso que a interpretação, ela não foi minha, porque eu não falei nome de ninguém. Eu estou trabalhando meus jogadores num processo crescente. E o processo crescente é eu dar a oportunidade desse jogador de qualidade poder mostrar que ele tem qualidade. E pedir ao torcedor que abrace esse jogador. Que aquele jogador possa até nem jogar bem tecnicamente, mas que ele tenha que correr, que ele tenha que mude o processo. Então, não existe execração de ninguém, nem caça às bruxas de ninguém, não foi criado por mim. Foi uma interpretação. E aí vai a minha atitude de que, peraí, o Luxemburgo não tirou o Diego nem o jogo. Por que ele está querendo com isso aqui? Se o Diego não vinha jogando bem, como a equipe não ia vir jogando bem. Se eu o tirasse, eu estava direcionando para ele. Então eu estou dando a ele, o jogador que é o melhor jogador, o jogador da seleção, a possibilidade de trazer a felicidade para nós, que é através de jogar bem, fazer os gols que nós queremos, entendeu? Eu entendo bem a sua tese. Eu só fiz uma coisa mais ampla. Não, só estou pegando teu gancho para poder fazer a pergunta, porque foram muitas interpretações. Sim, mas foi ótimo você ter nada de um fato forte. Em momento algum de domingo,
até sexta-feira que eu dei entrevista coletiva, eu falei com ninguém. Entendeu? Então, as pessoas criaram a opção de coisas e não esperaram as reações, foram criando uma opção que é normal. Hein? Eu entendo que isso é normal. Isso é a nossa cultura de futebol, nossa cultura do país, né, no futebol, entendeu? É que quando eu falei, foi bom que você entrou direto na questão do Diego Souza, porque tinha muita gente realmente interpretando de maneiras diferenciadas. Quando você, só que eu fiz uma pergunta mais ampla, qual é o teu limite, onde é que você sente que um craque, que é o craque do time, mas o limite, olha, o limite é ele mesmo que dá. E como é que você tem essa... Como é que você mas aí se a gente análise a experiência, você vai vendo que a coisa vai acontecer naturalmente, de repente o cara não consegue mais estar, e aí você vai, com respeito, com seriedade, você vai criando as situações, como eu fiz com o Durval. Eu não falei, Durval, você não... falei, Durval, preste atenção, eu hoje vou optar pelo Ronaldo e pelo Henriques. Boca Negra. Isso não quer dizer que eu vá usá-lo. E até falei para ele o seguinte, Durval, acho que eu continuando no esporte, e estou falando a primeira vez para você, acho que eu não falei com ninguém isso aí, eu continuando no esporte, eu vou pedir ao esporte que renove o seu contrato para o ano que vem, que eu ainda acho que você pode ser útil no ano que vem, jogando às vezes que precisa jogar e ajudando a construir uma filosofia vencedora, profissional, de homem sério dentro do esporte, mudar a maneira de pensar dos jogadores do esporte. Então ele já está praticamente com um contrato renovado a pedido meu, numa conversa de homem e um profissional que o comanda dentro do trabalho. Até porque ele passa um exemplo bem interessante. Isso é um exemplo, e ele pode ajudar, e muito, porque ele é o primeiro a entrar dentro do campo e o último a sair no treinamento. Isso é um aprendizado para os jovens que se acham que já são donos da cocada, estão começando a jogar futebol, já acham que podem tudo e não podem nada. Entendeu? Luxemburgo, vou finalizar com você, fazendo uma pergunta em cima de um tema que eu discuti ontem no programa que eu faço aqui em Recife, no Chalé 92, que chama Botequim da Bola. E no programa o tema foi futebol arte, futebol resultado, futebol sem a bola. Ficou mais chato? Ficou mais interessante? O que é que vale para efeito de um futebol tático ser mais importante do que um futebol técnico hoje em dia? Você vê uma final, você vê uma preocupação tática entre Flamengo e Cruzeiro dentro do campo, mas você não tem a emoção praticamente das jogadas criadas, das jogadas feitas. Eu até conversei um pouco com você sobre isso no contato que a gente teve lá na casa do nosso amigo Américo Pereira. E eu dizia, cara, antigamente se você tivesse uma falta na intermediária, 10 minutos de jogo, falta na intermediária, o volante corria para frente da bola para não deixar cobrar. Você não deixa bater. Hoje você tem uma falta com 2 minutos e os 2 zagueiros vão para a área e o cara lança a bola na grande área. Estão mudando a forma do futebol? E se essa mudança no seu modo de ver faz com que o torcedor goste mais ou menos ou é independentemente disso? Goste menos. Essa é a modernidade que eu não gostaria que tivesse no futebol. Nós estamos virando robôs. Fica conceito tático, 4-1, 4-1, 4-4, 4-2, falei demais aqui, 4-4, muito número, 4-2-3-1, 4-1, 4-1, 4-3-3, 4 não sei o que é, e a preocupação só com isso. E nós estamos esquecendo da nossa essência, que é a arte de jogar futebol, essa que fez a grande diferença. O europeu tentou ver como é que nós fazíamos, ele nunca conseguiu entender o que nós tínhamos, era a nossa arte. Eles tentaram vir buscar aqui, nós tínhamos uma coisa diferente, a única coisa diferente é que eles não têm. É a arte de jogar futebol. Aí nós fomos para lá e trouxemos o que eles têm de melhor, que é tentar neutralizar a arte através de um conceito tático. E nós sempre desarrumamos eles com a nossa arte de jogar futebol. E nós estamos trazendo essa coisa de robô para cá e estamos esquecendo do nosso brilho. Não tem mais jogador que dribla. Agora o colombiano deu um drible no Maracanã lá, que ficou todo mundo perplexo com aquilo lá, mas aquilo existia todos os jogos. Todos os jogos aquilo existia, cada jogada, e isso acabou. Então, é uma jogada que o cara fez, fez isso aqui, é mágico, mágico nada. Mas aquela jogada que desarma tudo. Desarmou tudo, o Flamengo ganhou o jogo. Pois é. E aí, é isso que é futebol. Uma jogada ganhou o jogo. Aí estava aquela coisa meio que roubou para lá e para cá, para lá e para cá. Essa modernidade que eu venho brigando há muito tempo, foi que trouxeram para o Brasil. Trouxeram, enveloparam o Brasil, tá certo, com a cultura de Portugal. O que nós temos aqui hoje nada mais é que a literatura de Portugal, escrita em livro, que nunca ganhou nada no futebol, sendo praticada no Brasil. Porque eles colocaram no livro e ficaram dando curso aqui pra gente aqui. O que eu digo sempre é que alguns times da Europa, e Barcelona é um mau exemplo disso, o Pepe é fã daquela seleção de 82, o europeu, alguns deles abrasileiraram o futebol, e infelizmente a gente europeizou o futebol em alguma área do futebol brasileiro, isso aí terminou prejudicando, e tá chato, cara. Você vê o futebol sem ver lances de área, sem ver jogada, um drible desarma toda a marcação tática de um time. Eles
levaram a nossa essência para lá, mas levaram os jogadores nossos também. Isso. O que faz a diferença é Neymar, É Messi, foi Romário, foi Ronaldo. E nós continuamos fazendo a diferença para eles. Verdade. Eles levaram nós para lá para fazer a diferença para eles. Verdade. Luxemburgo, última mensagem sua para a torcida do esporte. O que a torcida do esporte pode esperar foram 12 dias, né? Foram 14 dias, um jogo no meio, você teve o atrasado do Grêmio. Numa semana de muita reflexão, você teve muito tempo, você mesmo falou que reviu e reouviu a entrevista que você deu e abre uma nova parte nessa história do esporte de luta nesse campeonato. O que é que você passa para o torcedor nessa última mensagem? Eu acho que a minha entrevista foi perfeita porque, mesmo depois de um jogo de 5-0, em momento algum eu ofendi ninguém, eu execrei ninguém, eu coloquei alguém dentro do desconforto. Coloquei o meu grupo para repensar. Isso é muito importante. Essa foi a intenção sempre. E repensaram. Eles sabem que eles podem dar mais. Isso é muito importante. Agora, o grupo pode dar mais, o grupo vai poder brigar para frente para aquilo que nós queremos. Eu espero que o torcedor abrace isso, entenda que esse grupo vai realmente ter um comportamento daquilo que tem que realmente ter, que a torcida espera. Eu fiquei muito gratificado na semana com a renovação do Sport ter entendido e da torcida ter entender assim, o Luxemburgo está implantando uma filosofia, nós respaldamos ele. Não. Eu fico gratificado, mas não é por aí o caminho. Um técnico nunca pode ser a referência de um clube. O técnico é técnico, ele comanda. Eu quero que meus jogadores sejam a referência, sejam ídolos desse torcedor, através da sua produtividade dentro do campo. Eu sou aquele cara que vai ficar sempre, até que meu nome é muito fácil, Luxemburgo para Luxemburgo, fica muito fácil de trocar, né? O trocadilho fica muito fácil. É sempre o técnico que tem jogadores que tem 70% de brilho nas vitórias e o técnico 30%. E as derrotas tem que ficar 70% para o técnico e 30% para os jogadores. Isso que eu imagino, né, que você possa ter. Então, eu não quero ser o ídolo do esporte, não tenho essa pretensão. Quero que tenha um respeito do profissional, mas quero que meus jogadores sejam os ídolos do esporte. Valeu, né? Foi legal, né, Luxemburgo? Muito obrigado pela sua paciência com a nossa entrevista aqui na nossa Nova Nordeste. Tenha certeza que parte da imprensa age de uma forma, mas parte de treinadores também age de certa forma. Todos são diferentes, são seres humanos, pensam diferentes. Uns são do bem, como eu falei, outros nem tanto. E eu espero que você continue trabalhando e fazendo por onde as pessoas interpretem da forma que melhor lhes convém, independentemente da nossa interpretação. Você curtiu o Toque de Bola? Legal. 7h30, próximo sábado tem mais. A gente volta amanhã ao vivo aqui na Nova Nordeste com o nosso Tá na Rede. A gente se vê.